Fala galera do YouTube, beleza? João passando com o áudio, o que não é muito comum nesse canal, né? Tive um abscesso na região da nuca e eu tô bem debilitado e não tô conseguindo gravar os vídeos como vocês estão habituados, não tô conseguindo fazer as lives como vocês estão habituados. Quem me segue nas redes sociais sabe disso, né? Eu tenho deixado algumas pílulas para informar vocês a respeito. E agora é a apresentação do técnico novo aí, do Sub-17. Eu espero que vocês apreciem a entrevista, a sonora que saiu com o técnico. Eu vou me esforçar bastante para tentar fazer a jornada esportiva de Atlético e Bahia hoje, às 5h30 da tarde. Não garanto, tá? Deixe seu like, comente, compartilhe. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. E bora Bahia. Entrevista com Rogério Ferreira, novo técnico da equipe Sub-17 do Bahia. Rogério, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Esporte Clube Bahia. Queria que você começasse contando um pouco sobre sua trajetória, né? Um pouco da sua história no futebol de base, suas experiências que você já teve até chegar aqui. Bom, boa tarde. Eu iniciei na Portuguesa, né, com categoria de base. Comecei com a captação, ajudando na peneira. Depois tive uma experiência como auxiliar do Sub-11 e no ano seguinte já assumi a categoria Sub-11, né? E tive a situação de cair no mesmo grupo do Palmeiras. Nós fizemos 2 boas campanhas, fomos finalistas no Campeonato Paulista no primeiro ano, no segundo estávamos como líder. E aí houve mudanças no clube, saímos e nesse momento eu tive o convite do Erasmo Damiani para assumir o Sub-13 do Palmeiras. E fiquei por 3 anos na categoria Sub-13. No ano seguinte passei a técnico do Sub-14, mas fiquei apenas 6 meses, porque houve uma promoção para um cargo que não existia antes, que foi auxiliar do Sub-17. Passei quase 3 anos auxiliando o Arthur Itiro no Sub-17 do Palmeiras e no último ano assumi novamente como treinador da categoria Sub-15, né? Então isso é mais ou menos a minha trajetória como treinador de base. Fala um pouquinho sobre essa chegada aqui ao Bahia, como é que surgiu esse convite, como é que você está encarando essa oportunidade? Acho que após o meu desligamento houve alguns contatos, né? E de uma maneira ou outra o meu currículo chegou até o Milton, que me contactou. Eu até passei por alguns processos em outros clubes e algumas coisas que não deram certo, mas foram bons contatos que ficaram com o meu currículo e disseram que iriam encaminhar. E houve esse convite, eu já estava eu estava trabalhando no Ibrachina, já tinha aceito um convite por ficar em São Paulo, um clube novo lá de São Paulo também com uma estrutura muito legal, com uma ideia muito bacana, mas chegou esse convite do Bahia e foi uma situação assim irrecusável por tudo que a gente tem visto de longe como adversário, tudo que a gente lê nos meios de comunicação relacionados à base, a seriedade, a maneira com que o clube enxerga todo o processo de formação. E é o tipo de situação que não tinha como negar, um desafio muito grande para mim, de um time gigante, com um calendário nacional extremamente interessante. Então foi muito fácil de tomar decisão na realidade, né? Não precisei pensar muito não para aceitar esse desafio, né? E sobre esses primeiros dias aí de trabalho aqui no Bahia, o que é que você achou da estrutura, o que é que você encontrou aqui? Você que vem de um clube que tem também uma estrutura invejável como o Palmeiras, o que é que você encontrou de estrutura e de corpo de trabalho também, né? Já pôde conhecer os atletas, esse primeiro contato com os jogadores? Sim, assim, eu já tinha mais ou menos uma ideia do nível de profissionais que eu ia encontrar aqui, até por ver a postura durante as competições. Eu estive na Copa Nike e infelizmente a gente não consegue conversar muito pela rotina dos jogos. Conheci alguns profissionais, o próprio Fernando que passou por aqui, teve um tempo com a gente lá no Palmeiras em observação. Então eu já sabia que o nível de profissionais era altíssimo, né? Tinha a ideia da estrutura física, né? Pelas imagens, por tudo que a gente tinha visto, mas mesmo assim ao chegar me surpreendeu mais ainda, assim, a maneira com que o centro de treinamento é distribuído, é munido de inúmeros setores interessantes, com uma estrutura muito legal de campo, na parte de alimentação, a parte específica para treinadores, o tempo que a gente tem aqui para conseguir trabalhar, vídeos. Então, assim, não tem nada a reclamar na realidade, né? É um clube que oferece toda a estrutura que qualquer profissional precisa para exercer. Para finalizar, sobre
estilo de trabalho, né? Aquela pergunta sempre que se existe. Como é que você gosta de trabalhar suas equipes? Existe uma ideia definida de seu estilo de jogo ou é algo que se adapta de acordo com os elencos que você encontra pela frente? E aquela velha pergunta relacionada à divisão de base. Qual é o principal foco? Ganhar competições, formar atletas para as categorias superiores e futuramente para o profissional, aliar as duas coisas? Como é que você trabalha nesse sentido? Eu acho que a partir do momento que a gente é contratado, que existe um convite, quem te convida procura também entender se o que você propõe condiz com o que o clube espera, né? Então, um clube da magnitude do Bahia, com tudo que oferece, tem que ser dominante. E isso casa muito com a ideia que eu tenho de futebol, principalmente em formação, né? Não acho que, se já no profissional, eu acho que um clube desse tamanho precisa ser dominante, imponente, na divisão de base não pode ser diferente, né? Então o jogador ele quer ter a bola, ele quer ser agressivo, ele quer ser ofensivo e a gente tenta direcionar os trabalhos, o modelo, as ideias nesse sentido, o mais ofensivo possível, porque eu acho que dessa maneira a gente cria um caminho muito mais rico para que os jogadores se desenvolvam e cheguem ao profissional para jogar num alto nível e mudar um pouco a cara do nosso futebol, para a gente retomar um pouco mais aquelas características ofensivas que o futebol brasileiro tinha, e eu vou muito em direção a isso, né? Um time agressivo que ataca muito, que defende no campo adversário, que tenta ter a bola o tempo inteiro, mas não ter a bola por ter, que tem a bola para criar situações o quanto antes e que consiga concluir em gol a maior parte delas, né? Acho que isso vai um pouco, não só com a história do clube Bahia, mas com o histórico do Nordeste, né? Sempre de clubes intensos, com jogadores intensos, verticais, né? E que consiga jogar um jogo completo. Em relação à formação e vencer títulos, eu acho que é o tipo de coisa que não se pode desconectar, não é um problema querer vencer. Faz parte do alto rendimento, faz parte de quem tem mentalidade vencedora. Isso a gente não consegue preparar um jogador para jogar em alto nível sem ter essa mentalidade. A grande questão é de que maneira que eu vou vencer. Então, se eu estou conseguindo tornar o desenvolvimento, a formação rica e competindo, eu acho que a gente está no caminho certo. Acho que é mais ou menos por aí.